nós vamos abordar a metodologia de análise e solução de problemas, que é uma continuação sobre as etapas, né, que eu venho trabalhando já na semana passada. A proposta é fazer uma integração dessas ferramentas, né, de forma que a metodologia, ao aplicar, né, seja efetiva nas empresas e se tenha, então, um resultado efetivo lá na avaliação de eficácia, depois do plano de ação, até as etapas de padronização e de conclusão, que são as últimas, né, dentro da metodologia. Para nós trabalharmos hoje duas etapas dentro da metodologia, que é a etapa 5, né, de execução de ações, e a 6, que é a de verificação de resultados, né. Então, essas são as etapas bastante importantes aí para implementação aí da solução de um problema, né, que é o plano de ação, e o acompanhamento, né, o controle, até se obter os dados, né, para analisar os resultados. Enquanto o plano de ação está sendo executado, né, as ações estão sendo implementadas, aí é importante a etapa de coleta de informações, mesmo até das ações que já estão sendo concluídas, quanto a prazos, se estão dentro do prazo as ações. E aí, depois chegar até uma reunião de avaliação de resultados, né? Aqui eu sou o Marcelino, né, que tenho essa formação em Seis Sigma, já que a gente utiliza as ferramentas também no MASP, tanto o PDCA, né, que também no ciclo PDCA, nas suas fases, tem a relação com o MASP, como as ferramentas também que são utilizadas lá no Seis Sigma, né? Mas o MASP é específico para a solução de problemas, né, com foco nisso, e possui um conjunto de 8 etapas, né? Então, recapitulando ali na primeira etapa, em que é a identificação do problema, né, e com a estruturação do problema, depois a observação, com coleta de dados, né, de informações, e aí depois vem para a etapa do plano de ação, né, de análise de causa primeiro, né, e depois o plano de ação, que é a quarta etapa. Na etapa 3, que é a de identificação e análise de causas, é importante fazer esse link com a etapa do plano de ação, porque as ações são para eliminar as causas. Então, se as ações são para eliminar as causas, então as causas também precisam estar bem aderentes, né, à solução do problema, com análise, né, a causa raiz, de fato, as principais causas, as causas fundamentais, e aí sim, depois, definir as ações para eliminar essas causas. Então, quando chega nessa etapa que nós vamos abordar hoje, que é a quinta etapa, né, que é a de execução das ações, nós conseguimos perceber que lá a etapa das causas é muito importante, de análise, identificação e classificação dessas causas, porque o plano de ação ele vai envolver uma série de gestores e responsáveis pelas ações, e isso acaba levando alguns meses, né, muitas vezes, dependendo da complexidade do problema, dos problemas, né? Geralmente a empresa elenca alguns problemas, ou classifica, né, tem essa priorização com relação ao qual problema atacar primeiro na empresa, né? Tem aqueles que são os da rotina do dia a dia, mas aqueles que têm uma grande repercussão negativa, com prejuízos, né, com muitas perdas, são problemas muitas vezes destacados para se utilizar a metodologia e se buscar, né, a solução, e evitando assim se concretizar algum risco ou vários riscos, né, prejuízos, ou mesmo
problema relacionado à perda de clientes, né, ou uma série de problemas que pode desencadear um grande problema, né, em uma organização, independente do porte da empresa, do segmento. É muito comum se fazer uma priorização dos problemas, né, quais os que vão, de fato, ter essa atenção, porque vai envolver uma equipe multidisciplinar com um conjunto de gestores, de líderes envolvidos, que é o caso, então, da etapa de execução de ações, onde o plano precisa ser comunicado a todos esses responsáveis, esses envolvidos, né? Então, uma empresa de médio porte grande, de um problema complexo que envolva mais de 20 pessoas, 30 pessoas, é importante que dentro desse plano de ação tenha essa comunicação, seja numa reunião remota ou mesmo enviando por e-mail esse plano de ação depois de definido, mas que haja a participação dos envolvidos, com certeza, dos gestores e líderes, e depois os executores vão acompanhar esse trabalho, tanto executando as suas ações como no controle, no acompanhamento, apoiando, auxiliando ou reportando aos seus gestores sobre o andamento daquelas ações. Então, o primeiro ponto e a primeira ferramenta dentro dessa etapa é uma planilha de controle, né? Nada mais do que uma planilha que é o 5W2H que foi usado no plano de ação, com algumas colunas que precisam ser adicionadas, que, por exemplo, seria da situação ou status da ação, né? Então, numa planilha lá com um conjunto de 50 ações, com 20 envolvidos, você vai ter lá as informações completas, né, do 5W2H, mais uma coluna de avaliação de eficácia, que depois de concluir a ação precisa fazer, né? E de status como uma sinaleira. Ó. Por exemplo, status, primeiro, a situação poderia ser concluído, né, em andamento, pendente ou atrasada, né? E com situações bem simples, bem básicas. E aí a sinaleira, que seria uma outra coluna que indicaria então se verde está concluído, foi concluído, ok. Bom, amarelo, ela está em andamento, mas está próxima do prazo de vencer, né? Pode ser definido como um critério da empresa lá. Quando faltar 7 dias para vencer, uma sinalização amarela, por exemplo, na sinaleira. E vermelha, a ação está em atraso, ou seja, já venceu o prazo e ela não foi concluída, não foi atualizada na planilha de controle. Então, essa planilha precisa ser única, precisa estar numa pasta da rede corporativa da empresa e mesmo num sistema, né, corporativo, e isso precisa ser controlado por algum gestor que vai ser designado para ser o guardião da planilha toda, mas os 20 envolvidos, por exemplo, tem que estar monitorando as suas ações, tem que ser cobrados, tem que estar ali atentos à execução daquelas ações e reportando em algum status de relatório semanal, por exemplo, a situação do plano de ação. Porque, como eu citei assim, a questão de um problema com uma repercussão financeira, por exemplo, com prejuízo para a empresa, então é interesse da empresa, né, de uma diretoria, de uma área, né, onde é o foco do problema, por exemplo, que isso seja feito quanto antes, mas claro que seguindo toda a metodologia e seguindo todo o rito ali para que se de fato tenha a solução do problema. Então é importante este controle, que poderia ser um controle semanal. Por exemplo, um plano de ação que tem 3 meses, 4, 5 meses, muitas vezes 6 meses de prazo de conclusão de todas as ações, ele sim pode ser monitorado toda semana ou quinzenalmente em reuniões, mas toda semana, para que se tenha esse status da sinaleira, essa situação do plano, da planilha de controle, feita no Excel mesmo, né? Para que se
busque então, né, um maior controle sobre as ações, sobre a execução, inclusive para verificar no antes e depois ou no durante a execução do plano se já é já percebido algum retorno positivo, né, já algum efeito positivo da implementação dessas ações. Em alguns casos, sim, é possível identificar esse retorno, esse efeito já positivo da implementação de um plano de ação, por exemplo, já durante as ações, ou seja, tem ações que realmente eu preciso, depois de concluída, analisar só depois de 30 dias o seu efeito, se realmente ela eliminou as causas ou está, né, reduzindo lá o prejuízo ou o foco onde a causa estava definida lá como principal, ou como uma causa fundamental lá, que ela realmente está sendo eliminada, ou seja, o conjunto de ações está sendo efetivo. Mas não é essa fase que vai avaliar os resultados, é na etapa seguinte, que é a de verificação de resultados. Mas qual é a saída dessa etapa 5, que é a de execução das ações? Esse monitoramento, esse controle junto aos responsáveis das ações, com o preenchimento dessas informações lá na planilha de controle. Quando conclui uma ação, preenche a avaliação de eficácia. Como foi avaliada a eficácia aqui? A ação foi considerada eficaz, e aí coloca um comentário lá numa coluna, né, referente àquela ação. Todas essas informações vão ser insumo, então, entrada lá para saída dessa etapa e entrada na etapa 6, que seria então a etapa de verificação de resultados. Porque aí eu consigo fazer a verificação de resultados quando eu já tenho, por exemplo, todas as ações concluídas do plano, principalmente. Se forem 50 ações, então as 50 ações concluídas. Ou, por exemplo, eu tinha 4 causas fundamentais ali para, né, associada, às vezes muito mais, né? Vamos dar um exemplo de 6 causas, então, 6 causas fundamentais ali para a solução de um grande problema. Então essas 50 ações é para eliminar essas 6 causas. Bom, tem 2 causas diretamente relacionadas que o plano de ação já foi concluído. Então, na etapa de verificação de resultados, eu já poderia fazer uma verificação parcial, então. Depois, concluiu mais um plano relacionado a uma causa ou a todas as causas. Bom, concluiu as 50 ações. Aí, na etapa de verificação, que é a etapa 6, se faria uma reunião de avaliação de resultados, em que participariam, então, os gestores, os líderes, para fazer a avaliação das ações que foram implementadas, com todas aquelas informações de análise de eficácia. Se porventura alguma ação foi considerada não eficaz, ela precisa ter sido refeita já, né, uma nova ação proposta, né? E é importante fazer logo ou imediatamente após a conclusão do plano de ação. Então, não se esperar muito, porque eu preciso fazer uma retroalimentação ou verificar se tem algum gap nesse plano. E a etapa de verificação, se não na própria execução de ações, mas na verificação de resultados, eu consigo verificar, olha, foi satisfatório, foi efetivo, não precisa rever aqui ou refazer, ou propor mais algumas ações, para aí sim fechar o ciclo das ações corretivas ali para eliminar as causas, e aí sim buscar a conclusão do plano com a avaliação de eficácia e de resultados, né? Então, é importante, na etapa de resultados, verificar se as causas foram eliminadas, se a solução proposta, a solução daqueles problemas foi efetiva, né? Então, isso é importante. Até tem-se um exemplo com relação à verificação, em que nessa reunião de avaliação de resultados com os gestores, então, se colocaria, né, todas essas informações capturadas dessa planilha, né? Então, buscando exatamente isso, a efetividade do plano com relação à eliminação das causas e com relação à solução dos problemas. Então, é importante
muito importante essa abordagem junto aos executores e aos responsáveis, né? Não sei se alguém nos comentários gostaria de colocar ali alguma informação sobre a aplicação de alguma ferramenta na sua empresa, né? Se utiliza, por exemplo, o 5W2H para um plano de ação, e esse controle, né, ele é feito, por exemplo, de que forma, né? Eu já vi, por exemplo, em empresas fazer tanto semanal como quinzenal alguns planos para algum conjunto, né, de solução, né, de alguns problemas, como em reuniões, né, depois de avaliação mensais, né? Ou seja, monitora em períodos menores, mas aí faz uma avaliação de resultados mensalmente, né? Para quê? Para que quando chegue lá na etapa de verificação de resultados, tu não verifique todo o plano, né? Tu vai fazer isso, com certeza, antes de ir para a etapa de padronização, que é a 7ª, né? Mas primeiro é importante, então, ter essa ideia, né, de que a verificação de resultados ela tem que ser para verificar a eliminação das causas dos problemas e o efetivo, né, sentido ali das ações, ou seja, elas foram elaboradas para eliminar as causas, para atender uma solução proposta, né, e nesse conjunto de ações, eliminando essas causas, vai se resolver aquele problema ou aqueles problemas, né, mas com foco num grande problema, por exemplo, um problema mais complexo, né, com algumas causas, né. Então, essas causas, elas estariam também em alguma coluna lá que é uma recomendação também, uma dica aí para colocar na planilha. Ou seja, aquelas ações estão associadas a eliminar qual causa, e facilitando depois até se fazer uma tabela dinâmica nessa planilha, né, do Excel, por exemplo, ali, para os relatórios que eu comentei, então, sejam semanais, quinzenais lá, e depois para essa reunião mensal. Porque na etapa de verificação, então, se faria uma reunião de fechamento, uma grande reunião de análise, ou mais de uma reunião de verificação de resultados, confirmando a eficácia de todas as ações, e aí sim confirmando também essa questão da efetividade do plano com relação à solução de fato dos problemas, né? E às vezes leva um tempo, depois de concluído o plano, olha, eu consigo fazer um balanço da efetividade desse plano só daqui 30 dias. Faz uma primeira reunião, depois de 30 dias faz a segunda reunião para confirmar esses efeitos do plano, ou seja, o antes e depois. Compara antes de implementar essas ações como era e depois do plano implementado. Aí se consegue verificar de fato o benefício que teve todo esse conjunto de ações, né, para a empresa ou para o resultado da empresa, né? Então, basicamente as duas etapas que traz dentro da metodologia MASP a execução de ações com a planilha, né, 5W2H e depois a verificação, usa essas duas ferramentas, o 5W2H e a planilha de controle, que além dessas 7 colunas, que é o 5W2H do plano de ação, mais a coluna de eficácia, de como analisou essa eficácia, então sim ou não foi eficaz, uma observação sobre essa verificação de eficácia, depois a situação da ação, se está concluída em atraso, depois a sinaleira, depois mais pode ter algum comentário em cada linha também. E aí, lá na reunião de análise de verificação de resultados, aí se faz uma ata de reunião, algum fechamento desse plano todo, né? Ou seja, pode até se avaliar causa por causa, linha por linha ali, mas certamente é um trabalho maior, né? Agora, pelos relatórios, isso é mais rápido. Relatórios, então, que eu recomendo ali pela tabela dinâmica. Faz uma análise de quais ações, quais causas já foram eliminadas com um conjunto de ações, com a citação das ações, aí já tem a citação ali de forma resumida num relatório, né? Fica mais fácil.
E aí, nessa reunião de análise com os gestores, com os líderes, se fecha o plano de ação. Então, fechando o plano de ação, a saída seria uma ata, por exemplo, dessa reunião, seria uma ata, né? Com as observações dos gestores, o que se tem com relação a isso. Então, ainda não é uma etapa em que se avalia o que a gente tem que melhorar para próximas lições aprendidas, mas sim, se tiver uma informação, registrar em ato, porque depois, lá na última etapa, se verifica esse tipo de situação. Olha, lá na etapa se identificou que poderia ter melhorado a planilha. Ótimo, isso aqui é uma oportunidade de melhoria para o MASP, ou seja, para um próximo problema que rode aqui a metodologia se melhorar, se ajustar. Então, nesse sentido, sim, colocaria também essa informação na ata, mas lá na etapa de fechamento, que é de conclusão, tem essa parte sobre as lições aprendidas, o que pode ser melhorado, ajustado, né, ao rodar a metodologia.